Olá pessoal, sou o Frank Thaídes do canal Historiando na Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo à plataforma do YouTube. E vamos falar hoje da Lava Jato e sua colaboração e sua cooperação com o Departamento de Justiça norte-americano a fim de quebrar a economia brasileira, tá? É, Em 2016, a filósofa Marilena Chaui afirmou categoricamente que Sérgio Moro havia sido treinado pelo Departamento de Justiça e pelo FBI para destruir as empreiteiras nacionais, né, e levar a economia brasileira ao colapso e também tomar o pré-sal, tá? Ela foi taxada de ridícula, ela foi zombada pela mídia brasileira, né? E a Lava Jato realmente estava fazendo isso, conforme mostrou recentemente o The Intercept Brasil, mostrando a ligação da Lava Jato de Curitiba com o Departamento de Justiça norte-americano, tá? Inclusive agentes do FBI segurando placas, né, das 10 medidas de combate à corrupção, não é? Fazendo propaganda da Lava Jato lá dos Estados Unidos, tá? É, o Danton PowerPoint da Lagnol, não é? Que acusou o ex-presidente Lula sem prova só por convicção, não é? Ele era um dos testas de ferro, não é? Cujo objetivo era, né, não só prender o ex-presidente Lula, não é? Como derrubar a lei do pré-sal. A lei do pré-sal era o quê? 50% de toda a arrecadação da produção do pré-sal iria ser aplicada na educação, não é? E os Estados Unidos estavam interessados no pré-sal brasileiro, assim como estão, não é? E por isso sabotam, não é? Interessados em tomar o petróleo da Venezuela. E só não tomaram ainda porque o povo lá, né, entende que o petróleo da Venezuela é patrimônio do povo e por isso apoia o governo de Nicolás Maduro. Diferente do Brasil, não é, que levou à cadeia o ex-presidente Lula, e o desmantelamento das empreiteiras e, consecutivamente, também, né, a quase doação do pré-sal brasileiro a companhias internacionais, principalmente as norte-americanas. Tá? É, A colaboração do Departamento de Justiça, né, com a Lava Jato, levou inclusive, né, à quebra de empresas como as grandes empreiteiras brasileiras. E hoje, por exemplo, a Odebrecht, já era concorrente internacional, o país estava num momento de crescimento, né, no governo Lula e Dilma, é, e isso não era interessante para os norte-americanos, por isso a operação de desmonte da economia nacional, né? A Odebrecht, a Camargo Correia, essas grandes empreiteiras de engenharia do Brasil, a Odebrecht perdeu, só demitiu mais de 250 mil funcionários devido à Operação Lava Jato, né? E a Odebrecht hoje está tentando se reativar porque ela foi prejudicada economicamente pela Lava Jato. E hoje quem faz os serviços de grande engenharia no Brasil é a Halliburton, né? Que era concorrente da Odebrecht, e isso não era interessante para os norte-americanos. Por isso, falir a indústria de engenharia nacional para que as indústrias de engenharia norte-americanas tomassem conta do território da América do Sul. Tá? Por isso que no governo Lula e no governo Dilma, essas empresas, grandes empreiteiras brasileiras, fizeram tanta obra do exterior, né, da América do Sul, como em Cuba, como na Venezuela, como na Argentina, né, como no Chile, né, investimentos do governo brasileiro com alto grau de retorno e participação das empresas brasileiras. Isso incomodou os norte-americanos, que sempre tiveram essa fatia do mercado, não é, na América do Sul. Não é? Tanto na América do Sul, como também a participação das grandes empresas brasileiras no Oriente Médio. Isso incomodou, né, os grandes empresários da indústria da construção civil dos Estados Unidos, e por isso se trabalhou esse lawfare jurídico para derrubar a Dilma, né, tomar conta do pré-sal e a Lava Jato quebrar, né, a engenharia nacional para que a engenharia norte-americana prevalecesse como única concorrente do mercado estrangeiro, né, tanto na América do Sul como no Oriente Médio. Tá? A Marilena Chauí tinha razão,
né? Luiz Inácio Lula da Silva, quando disse que Danton PowerPoint da Lagdol trabalha, né, em conjunto com com a Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e um economista, inclusive, disse que foi criminoso o processo que o Departamento de Justiça, junto com a Lava Jato, fez para derrubar a ex-presidente Dilma, né, porque o único objetivo dos Estados Unidos era tomar conta das nossas riquezas, né, e deixar, né, o Brasil como uma semicolônia dos Estados Unidos, como acontece hoje com o governo de Jair Bolsonaro. Tá? Então, o trabalho da Lava Jato, a cada dia que passa, vai se mostrando qual era o objetivo de subserviência aos Estados Unidos, né, e de ataque à soberania nacional, né, e do empobrecimento de produção tecnológica de engenharia do Brasil, levando o Brasil a ser um país subcolônia hoje dos Estados Unidos da América. Tá? Esse foi o papel da Lava Jato, trabalhando junto com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que está muito preocupado com o engrandecimento do Brasil do mercado internacional, e isso não era interessante. Né? O interessante é que o Brasil fosse uma colônia, como sempre foi, e estava saindo do estado de colônia no governo Lula-Dilma, né? E agora volta a situação de colonizado de novo, porque, né, é um governo que é subserviente aos Estados Unidos, né? E o Brasil está muito frágil economicamente devido à destruição da sua economia, proporcionada não só pela Lava Jato, mas também pelo ministro Paulo Guedes, que achaca e diminui o poder aquisitivo da classe trabalhadora, deixando o mercado cada vez mais fragilizado pela perda do poder de compra do trabalhador brasileiro e, consecutivamente, o enfraquecimento da indústria nacional. Ok? Essa foi minha participação e até a próxima.